É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Era um belo dia de dezembro e Elisaveta estava atrasada para o trabalho. Era o segundo mês desde que ela, uma garota comum de 18 anos, havia sido nomeada capataz. Embora todos dissessem que esse trabalho era escravo e ingrato, Elisaveta gostava muito de seu novo cargo e tentava não decepcionar o chefe da unidade Alexander. Por isso, ela começou a preparar os relatórios não no final do mês, como faziam seus colegas experientes, mas desde o início, assim que os dados chegavam. Mas mesmo isso era difícil e consumia muito tempo da moça. Elizabeth trabalhava na cidade de Chicago, na estufa Hot Summer, uma simples operária no cultivo de pepinos e outros vegetais. E se ela gostou do desempenho de seus chefes e da vontade de aprender coisas novas, ou simplesmente não encontrou um candidato adequado, Elizabeth foi rapidamente promovida. Não há nada complicado, Alexander garantiu a ela, as meninas lhe ensinarão tudo. Na verdade, elas são apenas tarefas adicionais ao que você faz agora. Substituir alguém, o que quase sempre é necessário. Distribua o trabalho das meninas, mas aqui elas mesmas são experientes e vão ajudá-la. Você tem uma equipe amigável. Preencha a papelada no final do mês. Você é atencioso e inteligente, pode lidar com isso. E você receberá um aumento, não é mesmo? Experiência também. Como você pode ver, há muitas vantagens. E você sempre pode vir até mim, eu mordo. É sempre difícil no começo, qualquer trabalho parece difícil, a garota se tranquilizou, mas é algo novo, e aí, veja, vou ganhar experiência, e as coisas vão andar mais rápido. Havia Elizabeth outro motivo para ficar até mais tarde hoje era a oportunidade de ir para casa mais tarde do que o normal. Isso era raro, e ela sempre aproveitava essa oportunidade. Uma garota do vilarejo. Elizabeth não viajaria de bom grado para lá e para cá todos os dias, mas era caro alugar uma casa em Chicago, então era muito mais fácil ir para casa. Era o que quase todo mundo que vinha das cidades em busca de trabalho fazia, e eram muitos. Os ônibus não faziam viagens frequentes, e ele ia para Camenca apenas 2 vezes por dia, encaixando o tempo em sua agenda de trabalho regular. Perder a viagem era quase um desastre. À noite, raramente havia caroneiros indo naquela direção, a estrada não era federal e contratar um táxi significava quase o salário de um dia para Elisaveta. Ela desejou que o ônibus saísse 1 hora mais tarde. Essa era a hora que ela estava perdendo. E então os relatórios se acumulavam, e ela tinha que passar longas tardes no escritório ou vir nos fins de semana. Elizabeth não sentia nenhuma afeição por seu vilarejo, ou por vilarejos em geral. O que havia trazido sua mãe para essas bandas? Elizabeth saiu de seus pensamentos tristes e olhou para o relógio, já estava na hora. Ela ainda tinha que chegar aos arredores da cidade. Jack a pegaria lá. Jack tem 23 anos, ainda é solteiro e é o favorito de todas as garotas da cidade. Não por ser bonito ou educado. Não, é só porque ele é o mais rico. Nem mesmo ele, mas seu tio Austin. Jack perdeu seus pais muito cedo. Dizem que eles beberam até morrer e se queimaram. Depois disso, o garoto foi acolhido por uma família de parentes próximos. Alguns anos se passaram e, no local da casa queimada, começou a construção. E que construção! A casa era feita de tijolos, e os prédios eram os mesmos, atrás de uma cerca branca. Austin se mudou para cá para morar com seu sobrinho depois de se divorciar da esposa. Ele trouxe não apenas a casa e os prédios, mas também as estufas, que eram aquecidas. Ele trabalhava como uma abelha, dia e noite, e logo contratou trabalhadores e competiu com a fazenda de estufas Hot Summer. Embora ele mesmo não a chamasse assim. As estufas da cidade forneciam produtos relativamente baratos a vários segmentos da população. Austin, por sua vez, abastecia os restaurantes e as residências dos ricos. No início, o empresário ajudava seus compatriotas da maneira que podia.
Mas, de repente, eles decidiram que ele poderia dar mais com aquele dinheiro. De tempos em tempos, surgiam brigas, com Austin gritando: "Você trabalha comigo e vai viver assim. Mas vocês se contratam, se dão trabalho e não querem fazer isso direito. Vocês só querem dinheiro, seus bêbados." Tive sorte de vir para esta cidade, achei que haveria pessoas normais. Um dia eles vão queimar tudo, lamentou a mãe de Elizabeth após outra briga que chocou toda a aldeia. Mas não havia pessoas desesperadas que perturbassem abertamente o homem que tinha contatos em lugares altos, não apenas em Chicago, mas na própria Detroit. Eles se limitavam a pequenas sabotagens e a sabotar o trabalho. Por fim, Austin parou de contratar trabalhadores. Da cidade, restaram apenas os amigos leais de Jack, que atuavam como motoristas e guardas quando necessário. Elizabeth combinou com Jack com 2 dias de antecedência. Ele não ficou muito feliz. A garota bonita era conhecida por não ser atraente, o que ela quer o cara não dá, e ele mesmo tem muito dinheiro. Mas ele teve que ceder, pois seu tio lhe disse para ajudar os seus com as pequenas coisas disponíveis. Ele disse que era bom para os negócios. Jack não entendia o que havia de bom nisso, mas não ousou contradizer o tio. "Mas eu não vou segui-lo até suas estufas", ele cerrou os dentes em resposta ao pedido da garota. Estrada perigosa. Esperando em vão. O inverno deste ano foi quente com neve. Havia cobertura de neve suficiente para evitar que as plantas congelassem, mas ela não causava problemas para as pessoas com sua limpeza frequente. Elizabeth pegou o penúltimo ônibus da cidade e depois caminhou alguns quilômetros, aproveitando o clima ameno. Era o fim dos postes de iluminação pública e da cidade. Não havia neve, nem vento. Faltava pouco mais de uma semana para a véspera de Ano Novo e já havia um fabuloso espírito festivo no ar. 1/4 de hora havia se passado desde a hora marcada, e Elizabeth começou a se preocupar lentamente. A estrada para a saída estava vazia, nenhum carro havia passado em nenhuma direção durante esse tempo. Ela se assegurou de que a estrada era imprevisível e que Jack poderia se atrasar. Mas outros pensamentos surgiram em sua cabeça, sugerindo que o aldeão era um traidor. Ele não se atreveu a chamá-lo, para não distrair o homem ao volante. Depois de mais 1/4 de hora, ele discou o telefone. "Não fui a lugar nenhum hoje, meu tio cancelou a viagem", cantarolou Jack e desconectou. Elizabeth ficou paralisada, intrigada. Era realmente tão difícil ligar e avisá-la? Ou pelo menos enviar uma mensagem de texto? Embora eles, ricos e com um carro, não pudessem se importar menos com os problemas de uma garota. Eles moram na mesma cidade. Agora ele se arrependia de ter ligado tarde. Alguns carros já haviam partido para Adelanto, não havia como pegá-los. Já passava das 8 horas da noite. Até mesmo aqueles que trabalhavam até tarde já haviam saído. Desesperada, a garota queria chamar um táxi, mas não sabia se poderia arcar com a despesa. Talvez ela devesse voltar ao trabalho e passar a noite nos vestiários. Havia um chuveiro lá, ou não era muito confortável dormir no chão, mas era suportável por uma noite. Mas os ônibus urbanos também não circulam mais. Um táxi sai da escuridão e, naquele momento, milagre! Um táxi apareceu no horizonte. Um carro comum, amarelo, decorado com fotos no teto. Elizabeth acenou com a mão, esperando que, se ele parasse, ela conseguiria sair. E se não conseguisse, não ligaria para mais nada, voltaria a pé para o trabalho, amanhã dormiria lá por mais tempo, não havia tempo para viajar. O táxi diminuiu a velocidade. Havia 2 passageiros no táxi, um deles no banco da frente. Uma mulher e uma garota, a julgar por suas roupas. "Você está me levando para Adelanto?" perguntou Elizabeth. "Vamos parar em Pompeia no caminho", disse o motorista, questionando ou afirmando. Elizabeth assentiu e rapidamente se sentou no banco de trás, atrás do passageiro. A cidade de Pompeia estava a caminho, não demoraria muito para passarmos por ela. Os motoristas de táxi pegavam pessoas de vez em quando, o que não era nenhuma surpresa. Eles viajavam em silêncio, apenas as mulheres trocavam algumas frases sem importância de vez em quando.
Elizabeth, cansada, cochilou, o pingente de olhos de águia no espelho do motorista balançando ao ritmo do tráfego, hipnótico. A única distração era o cheiro de perfume, barato, permanente, incorporado ao táxi. O motorista do táxi saiu da autoestrada e logo estava dirigindo pela rua principal de Pompeia. Deixe-nos aqui, disse a mulher no banco da frente, está tudo coberto de neve, vocês vão ficar presos. E nós vamos a pé, não é longe. Aqui está, obrigado. Elizabeth nem sequer abriu os olhos. De qualquer forma, o motorista do táxi não a levaria mais longe, ele a acordaria. Eles estavam dirigindo novamente, o motor roncando silenciosamente. De repente, ele parou. Elizabeth acordou, abriu os olhos e se deu conta de onde estava. A escuridão engoliu os detalhes, deixando apenas o contorno de campos e árvores. E então a porta se abriu, mãos fortes a puxaram para fora do carro e ela sentiu a dor de um golpe no estômago. Sua respiração parou e Elizabeth agarrou freneticamente o ar gelado com a boca, paralisada de medo. Com alguns resquícios de consciência, ela percebeu que suas mãos estavam amarradas. O rosto do homem que realizava as manipulações estava escondido sob uma máscara preta, que permitia ver apenas os olhos, como as usadas pelos militares nos filmes. O restante de suas roupas, um chapéu, jaqueta, luvas e calças também eram pretas. Era como se um fantasma estivesse diante de Elizabeth, dissolvendo-se na escuridão. A garota gritou. Idiota, disse o fantasma em uma voz rouca e desconhecida e deu outro golpe no mesmo lugar. Elizabeth sentiu seu chapéu ser retirado e um pano ser colocado sobre sua boca e amarrado em seu pescoço. O intruso arrastou a garota até as árvores e a empurrou de modo que ela caiu para trás. Inclinando-se, Elizabeth começou a balançar os braços e as pernas o máximo que podia em sua posição. O homem se endireitou novamente. Você é gostosa, disse ele, observando a garota tentar se arrastar para longe. Então, ele agarrou as pernas dela e a puxou em sua direção. Sua jaqueta estava puxada para cima e a neve queimava friamente em suas costas. Elizabeth se contorceu, tentando rolar de barriga para baixo para poder se levantar e fugir. Em meio ao horror da situação, ela finalmente percebeu o que eles queriam fazer com ela. Elizabeth então tentou por muito tempo esquecer o que aconteceu em seguida. Ela resistiu o máximo que pôde. E então, fechando os olhos, em meio à dor monstruosa, ela tentou memorizar o cheiro do corpo pressionado contra ela. Os cheiros eram específicos, ela os reconheceria se os encontrasse, poderia distingui-los perfeitamente. Elizabeth já havia memorizado a voz, seu ouvido musical não se deixava enganar pela rouquidão. Ela permaneceu deitada como uma boneca indefesa, mesmo quando tudo acabou. O torturador demorou a se levantar, vestiu as calças e se livrou da neve. Em seguida, puxou a garota com força para se levantar, mas ela se encolheu e Elizabeth caiu de joelhos. O frio acorrentava seu corpo por fora e a dor ardente queimava o ferro por dentro. Ele desamarrou as mãos dela. Vista-se, gritou ele em tom de comando, dou-lhe 2 minutos ou vou embora sem você. Você morrerá aqui. Ela pensou que não se importava mais, mas o instinto de autopreservação era mais forte. Elizabeth arrastou-se da neve para a estrada dura, tirou a mordaça da boca com mãos geladas e trêmulas, vestiu a calça jeans e fechou o zíper da jaqueta. Ela queria chorar para deixar sair toda a sujeira pela qual havia sido arrastada, mas não tinha forças. O agressor a ajudou a entrar no carro, sentou-a no banco da frente, amarrou suas mãos novamente e colocou uma venda preta em seus olhos. O motor roncou e o carro deu partida. Ele tirou a balaclava e olhou para a vítima sentada ao seu lado. Pena que estava com os olhos vendados, ele queria poder olhar para eles agora, mas não se lembrava do carro nem de seu rosto. Ele tirou a águia pendurada no espelho retrovisor e a jogou no porta-luvas. Ele a jogaria fora em algum lugar mais tarde. Terminou a tarefa que lhe havia sido dada. Voltou-se para o banco traseiro, onde estava a bolsa de uma mulher. Provavelmente havia um cartão e dinheiro, mas ele havia recebido instruções estritas para não levar nada. Não desviar um centavo sequer. Ei, tudo bem, pensou ele, vou ter que ser paciente para o bem do meu futuro emprego.
E a verdade é que foi até interessante. Vou ter que fazer isso de vez em quando, para variar. Satisfeito com o resultado, ele ligou o carro e saiu para a autoestrada. Outro carro o seguiu. Uma vila não é apenas um tipo de assentamento, é um modo de vida, um modo de pensar. Um mundo onde todos estão ao seu alcance, onde você vive de acordo com a opinião da sociedade ou a sociedade o expulsa. Na cidade, você pode se permitir a independência de ação, fazer o que quiser. As pessoas não perdoarão tal coisa. Dificuldades nas relações familiares quase em casa. O resto do caminho a garota passou em um estado de estupor. O táxi saiu da rodovia e logo parou. Elizabeth ficou sentada como uma estátua, sem saber o que esperar. A porta traseira se fechou e, em seguida, a porta do lado dela se abriu. O motorista do táxi tirou a garota do carro e a levou de volta para a estrada irregular. Ele ouviu o som de um carro se afastando e tirou a venda dos olhos. A garota estava sentada sob uma placa de trânsito que dizia o adelanto. Seu chapéu e sua bolsa estavam ao seu lado. A estrada coberta de gelo brilhava à luz dos lampiões. Um pouco mais adiante, as casas simples de madeira nos arredores da cidade brilhavam em amarelo. A garota havia se aquecido no carro quente, e agora o frio estava lentamente tocando seu corpo novamente através do jeans. Ao perceber que tudo havia acabado, Elizabeth começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos amarradas. O mundo ao seu redor deixou de existir. As mãos de alguém a levantaram novamente e ela gritou a plenos pulmões. Elisaveta, Elisaveta, acalme-se, sou eu, e ela se apresentou, mas Elisaveta não conseguiu entender o significado. A voz parecia familiar, então devia ser uma das suas. Jesus, quem fez isso com você? O que aconteceu com você? Vamos, entre no carro, eu a levarei para casa. Ao ver o carro, uma dor aguda atravessou seu abdômen inferior novamente. Elizabeth entrou em pânico. Ela começou a gritar e a explodir, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor. Eles a arrastaram, a carregaram e a levaram embora. Deram-lhe algo para beber. Ela não resistiu, só queria que aquilo acabasse logo, que a deixassem em paz. Fora da aldeia, em um campo aberto, dois homens se encontraram. Ambos tinham 20 e poucos anos. E se ela o reconhecer pela sua voz agora? Você não poderia fazer isso discretamente? De qualquer forma, enquanto ela estiver na aldeia, você não pode entrar. Vou tentar tirá-la de lá o mais rápido possível, de preferência para sempre. Os pais dela são frutíferos, basta um pouco de cantoria nos ouvidos e algumas fofocas entre os jovens. Com o que se preocupar, ela não pode provar nada. Você é um tolo, Clint, o exército não o deixou mais esperto. Não quero nenhum problema por sua causa. De agora em diante, desempenhe suas funções com clareza e sem amadorismo. Elizabeth acordou da dor e dos pesadelos e caiu inconsciente novamente. Eles esfregaram seu rosto e corpo, forçaram-na a beber algo, tentaram levantá-la, mas foi um esforço inútil. Aos poucos, a dor diminuiu, os sonhos diminuíram e a realidade se tornou mais real. Chegou o dia em que a própria garota se levantou da cama fedorenta e molhada. Vestiu um roupão e saiu de seu quarto, que não tinha porta, separado da sala comum por um ovagão fino e uma cortina leve. Sua alma estava vazia, sem emoção. Seu estômago estava roncando. Sua mãe a cumprimentou com um olhar de desaprovação. Você pediu por isso, disse ela em vez de cumprimentá-la, você encontrou um emprego, não foi? Em vez de trabalhar tranquilamente na fazenda, você saiu em uma pequena aventura? O vilarejo inteiro sabe disso. Agora tenho vergonha de olhar as pessoas nos olhos. Teria sido melhor ir direto para o bordel, e eu teria trazido mais dinheiro para casa. Caso contrário, eu viveria em minha aldeia e nunca viria aqui. E agora seu colchão está pronto para ser jogado fora. Meu pai e eu não temos dinheiro para comprar um novo. Em que você vai dormir? Maddie era adepta da inserção de apelidos ofensivos em seu discurso. Elizabeth se encostou no batente da porta. Esse não era o tipo de sentimento que ela queria para preencher o vazio em seu coração. Mãe, por que você me odeia tanto?
Perguntou ela com a voz trêmula. O que eu fiz a você? E ela pergunta. Você arruinou toda a minha vida, contrariando a opinião das pessoas, fugindo a vida inteira, se exibindo a vida inteira. Você é apenas uma criança, deveria se sentar e ouvir os mais velhos, não falar o que pensa. Eu lhe disse para não aceitar esse trabalho, pois não temos mão de obra suficiente na fazenda. Não, ela queria fazer suas próprias coisas. E agora que sou um homem respeitado no vilarejo, não sei como olhar as pessoas nos olhos. Você sabe o quanto me custou ganhar respeito aqui, o quanto tive de suportar. Não, você não se importa com ninguém. Percebendo que o caldeirão da alma de sua mãe já estava fervendo e prestes a explodir, Elizabeth se apressou em sair. Ela foi seguida por palavras que a mulher inteligente, criada em uma cidade grande, provavelmente nunca tinha ouvido antes. A garota foi até a porta, vestiu o roupão, colocou os pés descalços em botas de feltro e saiu para o pátio. O ar gelado a animou. Elizabeth estava acostumada a ouvir de sua mãe apenas repreensões e nunca elogios. Mas agora, quando se sentia especialmente mal, ela esperava pelo menos alguma compreensão e simpatia de alguém próximo e querido. Eu me pergunto por quanto tempo uma pessoa fica congelada no frio. Ela não pensava em dor, nenhuma dor física seria mais forte do que a dor mental. Ninguém precisa dela, ela simplesmente vai embora, ninguém vai notar. Mas primeiro ela teria que lidar com Jack. Sim, e em geral ela o levaria com ela para o céu. Elizabeth avalia a condição dele. Ela voltou, caminhou com confiança até a cozinha, pegou um pedaço de pão e se serviu de água em um copo. O café da manhã, é claro, era tão ruim, mas com o estômago vazio é tranquilo. O cheiro aromático da sopa estava começando a deixá-la louca. Tentando ignorar os olhares da mãe, ela despejou água em uma panela grande e colocou-a no fogão. Ela gostaria de tomar um banho, mas não podia, então pelo menos se lavaria no feno, pois lá não faz tanto frio. Não se queixe, disse ela à mãe, eu vou me limpar e tirar água. Não temos nenhum homem em casa. E ele habilmente se esquivou de um tapa. Que infeliz! Maddie ficou indignada e olhou para a filha. Parece que você está gostando disso, está andando por aí como uma lutadora. O colchão estava de fato arruinado. As manchas marrom amareladas não eram particularmente irritantes, mas não dava para sentir o cheiro delas. Elizabeth sentou-se em uma cadeira e apoiou a cabeça na mão. Ela não podia ficar desanimada, tinha contas a acertar com Jack. Ela pegou sua bolsa e sacudiu o conteúdo sobre a mesa. Os documentos estavam lá, mas o dinheiro havia sumido, assim como o cartão. Ou ele havia sido roubado ou seus pais o haviam levado, pois eles são muito capazes disso. Ainda havia um pequeno esconderijo em algum lugar do armário, entre os livros. Elizabeth verificou, mas por que ela precisaria de dinheiro agora? Ela folheou seu telefone, que não ligava porque estava sem bateria. Ela o colocou no carregador e encontrou várias mensagens perdidas do chefe de Alexander. A última dizia, sinta-se melhor. Estarei esperando por você. Então ele tinha sido informado de tudo. Ele deveria ter escrito que ela não voltaria, mas acabaria descobrindo. O mundo, sem cor quando ele acordou, começou a ficar preto. A dor lancinante na parte inferior do abdômen a lembrou do que ela havia sonhado em esquecer. Elizabeth começou a chorar. Como está nosso paciente? Ela ouviu uma voz como se viesse de longe. Ela é uma baba Júlia da vizinhança, por isso perdoou a todos que a chamavam assim. Uma aposentada de uma bondade surpreendente, alegre de espírito, mas já com a saúde debilitada. Seus filhos já haviam partido há muito tempo e continuavam pedindo que a mãe voltasse, mas ela permaneceu obstinadamente no vilarejo até o fim. Aqui não é difícil para ela, pois tem todos os confortos da casa, gás, água quente e até uma cabine de chuveiro. No verão, seus netos a visitavam o tempo todo. Elizabeth às vezes ajudava a idosa na limpeza da casa. Ela é tão doente, a prostituta, dizia Maddie. Em vez de pedir desculpas, ela repreendia a mãe. Elizabeth, oh, você,
Criança, a avó Júlia colocou o braço em volta dos ombros da criança e apertou contra si, o que fez Elisaveta chorar ainda mais. Vamos enrolar o colchão e jogá-lo fora, levá-lo para o lixão e lavar a cama. Enquanto isso, posso lhe dar a minha, tenho 3 e sou a única. E você deveria ir a um paramédico, mesmo que ele tenha lhe dado uma semana de licença, mas você deveria fazer um check-up adequado, não importa, você está deitado há 2 dias e ele lhe receitará alguns comprimidos úteis. Oh, Elisaveta, a vida não termina aqui, a velha tranquilizou com uma voz melodiosa. Elisaveta soluçou e balançou a cabeça. É tudo, Jack. Austin. E eu peguei um táxi, e de que outra forma eu poderia chegar lá? Maddie, o Harry está em casa? A avó Júlia ligou. Você poderia pelo menos ter dado um banho em sua filha. Harry está trabalhando, ganhando dinheiro para a família dele, disse Maddie com raiva, entrando no cubículo da filha. Ela deveria se aquecer sozinha, ela não é uma garotinha. A vovó Júlia saiu, aparentemente com Maddie. Elizabeth não levantou a cabeça, ela estava se orientando pelo ouvido. Ela ouviu passos se afastando e um sussurro baixo e descontente da aposentada. Em seguida, a idosa voltou. Prepare-se, filha, vamos para minha casa, eu a ajudarei a se arrumar. Vamos lá, onde estão suas coisas, onde estão suas roupas? Eu não queria ofender a vovó Júlia. Elisaveta se levantou e logo as duas foram até a porta da casa vizinha. Sob o olhar atento do aposentado, Elisaveta começou a voltar à vida. Ele chegou em casa apenas com ela, porque o pai enfurecido estava pronto para matar a filha no sentido literal da palavra. Não está claro se ele estava mais irritado com o incidente ou com o cartão bancário que havia roubado de Elisaveta. O cartão foi rapidamente bloqueado quando ele tentou comprar uma caixa de vodka, pagando em pequenas quantias várias vezes seguidas. De uma forma ou de outra, Elisaveta não estava acostumada a sentar no pescoço de alguém. Baba Júlia insistia em não aceitar dinheiro dela e até comprava remédios às suas custas. Havia chegado a hora de agir. A garota guardou as pedras na bolsa e praticou seu golpe. Ela mantinha uma faca afiada em seu bolso. Ela criou coragem e caminhou em direção à casa de Austin. Jack estava na porta consertando seu carro. Elizabeth lhe deu um olhar de apreciação. Não, ele não parecia o mesmo. Também não era Jack, a cidade inteira o tinha visto naquela noite. E ele não parecia o mesmo. O que você está fazendo aqui? Perguntou o garoto de forma provocante. Você quer um homem? Desculpe, estou ocupado por uma semana. Embora eu tenha muitos amigos, posso ligar e talvez alguém aceite. Diante dessas palavras, Elizabeth caiu em um estado de estupor. De repente, ela se deu conta do absurdo da ideia. Jack está usando uma jaqueta grossa, um forro e talvez até um suéter. Somente nos filmes ele seria capaz de dar um soco eficaz através dessa espessura. Se ele tivesse uma lata de gasolina. Você poderia ter me avisado, e começou Elizabeth, ofegante de indignação. Jack levantou a voz. Não estava gritando, mas falando alto, como se quisesse que toda a cidade o ouvisse. Talvez você seja apenas uma vadia e tenha ficado sentada aí, fazendo olhinhos e abrindo as pernas. Elizabeth se virou ao ouvir o som de risadas. A plateia, seus colegas, começou a se aproximar deles. Agora ela se viraria e se afastaria, mas a garota foi tomada pela raiva. Sem perceber, ela atacou Jack com os punhos. Ela se viu deitada de costas na neve. Houve muitas risadas e algumas brincadeiras sarcásticas ou abaixo da cintura. Austin Sr. apareceu em meio ao barulho. Ele gritou bem alto e a multidão evaporou instantaneamente. Jack também saiu, obedecendo às ordens de seu tio. O que você quer aqui? Austin perguntou severamente a Elizabeth. A garota gaguejou e disse a ele do que estava acusando Jack. Você é tão grande e inteligente também, ela respondeu, por que não ligou para o ônibus antes? Elizabeth ficou em silêncio como se fosse culpada. Agora saia daqui e não chegue perto da minha casa de novo, ou eu soltarei os cachorros.
Mais uma vez, a vovó Júlia pacientemente acalmou Elizabeth com palavras gentis e chá de ervas aromáticas. Tendo finalmente confiado nos discursos persuasivos, a garota fez uma ligação telefônica e perguntou à aposentada: Baba Júlia, e com quem a senhora vai comemorar o ano novo? Pensei que fosse com você. E então eles trarão seus netos, mas você não vai interferir com eles. E você não ficará ofendida se eu for embora. Liguei para Alexander e disse que poderia fazer o turno da noite, para que alguém pudesse passar a véspera de ano novo com sua família. E depois pedi a ele que me enchesse de trabalho durante as festas de fim de ano. Elizabeth sorriu, substituindo as palavras no último momento. Ela sabia que a velha não aceitaria dinheiro dela. Elisaveta, você me promete que não fará nada contra si mesma? Eu prometo, vovó Júlia, obrigada por tudo. Na madrugada do dia 31 de dezembro, Elisaveta embarcou no voo da manhã com uma grande mala de pertences. Seus pais nem sequer perguntaram para onde a filha estava indo. Diga-me, quem se importa com os problemas de uma garota da aldeia que é pobre em todos os sentidos? Quem se importa com o destino dos marginalizados? Foi exatamente assim que Elisaveta se sentiu, desnecessária para ninguém, juntando sua vontade em um punho para continuar vivendo. Elisaveta faz uma visita a Pompeia. Surpresa no trabalho. Elizabeth é recebida na estação de ônibus pelo próprio chefe. Você não pode imaginar como as meninas ficaram felizes por você estar saindo, ela informou a ele sobre a situação no caminho. Eu expliquei brevemente a situação a elas, portanto, o berço no quarto dos fundos não surpreenderá ninguém. Aqui estão as chaves, é seu para as festas de fim de ano. E a cozinha, e talvez você possa até cozinhar alguma coisa. Vá ao escritório de contabilidade antes do almoço, eu ordenei que eles lhe dessem o adiantamento em dinheiro, até que lhe dessem um novo cartão. Elizabeth, tem certeza de que não há problema em trabalhar tanto depois de uma concussão? Tenho certeza, sorriu a moça, tocada pela minha preocupação. No trabalho, uma surpresa aguardava. Na sala de jantar, um bolo com decoração festiva, uma garrafa de champanhe e copos de plástico estavam sobre a mesa. Elizabeth, venha, estamos esperando por você. Oh! Alexander! Feliz Ano Novo! Você trabalhará no meu turno sem nenhum problema. O chefe balançou o dedo e saiu. Antes do fim das festas de fim de ano, Elizabeth encontrou um pequeno apartamento em Chicago, onde moravam duas outras moças. O aluguel, dividido em 3 vezes, era bastante razoável, e as colegas de quarto eram maravilhosas. Elizabeth ligou várias vezes para os pais, mas quando não ouviu uma única palavra gentil em resposta, interrompeu essa atividade. Mas ela se comunicava constantemente com a avó Júlia, com quem ficava sabendo de todas as notícias da aldeia, recebia apoio e conselhos. A vida continuou como sempre. Encontrando o agressor. Elizabeth, por um lado, queria esquecer o incidente como um sonho terrível. Por outro lado, ela não conseguia parar de pensar na ideia de encontrar o agressor. O que ela sabia sobre ele? A cor do estofamento interno do carro, se não estivesse distorcida pela escuridão. O padrão quadriculado da lanterna traseira amarela. A voz, o cheiro. Ah, sim, e a águia pendurada na janela. Algo que a identificasse. Mas havia passageiras viajando com ela, talvez elas se lembrassem mais. Sim, claro, elas devem conhecer a empresa de táxi para a qual o carro foi chamado, talvez se lembrem da cor e da placa, ou pelo menos de parte dela. Em um dia de inverno, em seu dia de folga, Elizabeth desceu do ônibus no ponto Pompeii. O sol forte brilhava nos flocos de neve e, ao refletir luz, cegava seus olhos. A garota caminhou até um local onde o motorista de táxi poderia deixar as passageiras. Eles disseram que estava nevando, que não havia passagem, mas que as 3 ruas estavam bem limpas. Depois de vagar pelo vilarejo, a garota se deparou com uma casa que se destacava por sua decoração. Brilhante, colorida, decorada com esculturas extravagantes, ela ficava entre os montes de neve como algo saído de um conto de fadas. A guirlanda sob o telhado brilhava com luzes multicoloridas.
Os enormes flocos de neve nas janelas piscavam e apagavam. Figuras caseiras feitas de pneus de carro e garrafas plásticas se projetavam sobre a cerca. Palmeiras, cisnes, macacos, que imaginação as pessoas têm! Deste lado da cerca, no lado da rua, havia uma fileira de árvores de Natal vivas, em cujos galhos estavam empilhados enormes doces caseiros feitos de papelão e papel de embrulho e recheados com sacos de pano com rostos engraçados desenhados neles. Um grupo de crianças brincava em um pequeno escorregador de neve. Havia também crianças se balançando no banco de balanço, tendo feito um buraco na neve sob seus pés. A própria cerca estava decorada com flocos de neve recortados em papel, às vezes tão tortos que ficava claro que não haviam sido feitos por adultos. Starosta, dizia uma placa na própria cerca. Após um momento de hesitação, Elizabeth apertou o botão da campainha. Um latido ensurdecedor soou no pátio, e logo alguém perguntou: "Quem? O chefe mora aqui?" Elizabeth perguntou em resposta. "Entre, o cachorro está amarrado", eles gritaram. Tentando não deixar seu coração bater freneticamente, Elizabeth entrou com cautela. A mulher do lado de fora da casa encorajou: "Entre, não fale na soleira da porta." Olhando ao redor, a garota ficou sem palavras. Tudo parecia ser feito de materiais simples e comuns, mas como era elegante e bonito. Bonitas bugigangas e quadros feitos em casa davam ao cômodo uma aparência única e aconchegante. Quando voltou a si, Elizabeth entregou à anfitriã uma caixa de chocolates e um pacote de chá como presente. "Feliz Ano Novo! Estou procurando 2 mulheres de seu vilarejo, mas não sei o nome delas. Elas vieram para cá de táxi há cerca de 15 dias, tarde da noite. Talvez você possa me ajudar a encontrá-las. Eu gostaria muito." "Qual é o seu nome?" a mulher perguntou. Elizabeth, a garota estava envergonhada porque havia se esquecido de se apresentar. "Eu sou Selena." "Entre, Elizabeth, para a cozinha." Selena sentou a convidada à mesa, aqueceu os bolos tirados da geladeira, colocou 2 tipos de geleia em potes e colocou mel neles. Ela colocou chá aromático em xícaras e começou a fazer perguntas. Elizabeth contou uma história que havia inventado de antemão, como havia entrado em um táxi, mas acabou descobrindo que não tinha dinheiro e o taxista não concordou. Ela prometeu pagar mais tarde, deixou seu número de telefone, mas ele não ligou. Portanto, agora ela está procurando por ele para pagar. Talvez isso não fosse totalmente plausível, mas Elizabeth não conseguia pensar em outra coisa. Ela não podia dizer a verdade. "Meu marido está chegando em breve, minha neta foi andar de trenó, ele é major da polícia, o policial mais graduado do nosso distrito. Talvez ele tenha algum conselho." Elizabeth sentiu-se envergonhada. Ela tinha certeza de que a polícia já conhecia sua história. Não, ela não se apresentou, pois no vilarejo eles não têm seu próprio policial distrital. E ninguém veio vê-la. Mas os rumores estão por toda parte. No entanto, ela não conseguiu escapar. Billy, que havia chegado de sua caminhada, ouviu a garota mais uma vez e depois disse: "Não fique com raiva. Se um rapaz não quiser ligar para você, não precisa correr atrás dele. Você é uma garota bonita e muito modesta, tenha um pouco de orgulho. E ele não lhe deve esse dinheiro, mas você deve a ele? Então o problema é dele. Esqueça essa história e esse encontro, você terá outros jovens mais dignos." Mas Selena tranquilizou a garota. "Vou perguntar na aldeia. Deixe-me seu número de telefone e eu ligarei para você, mesmo que não descubra nada." Elizabeth agradeceu a hospitalidade e voltou para casa, em Chicago. Billy dá esperança a Elizabeth. Billy ligou 2 dias depois e se ofereceu para encontrá-la em seu escritório. Ele trabalhava aqui na cidade e ia e voltava de carro todos os dias, como a moça havia feito no passado. Eu perguntei a ele, Elizabeth, se eu lhe devia algum dinheiro. "Você se lembra de alguma coisa sobre ele?" "Um pouco", respondeu a moça, e me contou o que sabia. "Sim, negócios", disse o homem mais velho. "No vilarejo não encontramos nenhum vestígio, não há câmeras na saída em nossa direção,
porque, segundo eles, a estrada não é federal. Nada, agora eles vão coçar a cabeça. Portanto, eu dirigi nossos táxis. Não havia ordens naquele momento e naquela direção. Eles mesmos me pediram para dizer que tinham o Levacom, ou seja, pedidos estranhos que não passavam pela caixa registradora. E em nossa cidade não usamos luzes com tokens, todas elas têm o nome da empresa ou um número de telefone. O que, de jeito nenhum, a garota perguntou calmamente, olhando para o chão. Cada palavra do policial parecia abrir uma cicatriz em seu coração. Mas o que ela esperava? Um milagre? Magia? Você pode escrever uma declaração para o nosso policial, você tem o suficiente para 3 vilarejos, como se ele quisesse ajudar, sugeriu o major, mas era mais provável que fosse uma pendência. Por que então? Perguntou Elizabeth. Obrigada, Billy, posso ir agora? Espere, nós sairemos juntos. Na rua, do lado de fora do prédio da polícia, o major continuou. Eu não deveria lhe contar, mas, por outro lado, não é segredo. Houve mais 3 casos como esse, todos em nosso endereço. Modus operandi de táxi semelhante, horário escuro do dia, área deserta nos arredores da cidade. Todas as vítimas são moças do interior. 2 prestaram depoimento, mas uma delas se retirou. A outra manteve vestígios biológicos de seu agressor. Teremos algo para comparar quando tivermos um suspeito. Agora instruí todos os meus homens a se apresentarem assim que houver qualquer informação nova, mesmo que seja em nível de boato. Fiz uma solicitação aos distritos vizinhos, que agora também estão mantendo a situação sob controle. Portanto, Elizabeth, não quero alimentar suas esperanças, mas há possibilidades. E pegue-o e coloque-o na cadeia. Caso se lembre de algum detalhe, entre em contato comigo diretamente. Não houve palavras de conforto, mas Elizabeth sentiu como se tivesse ganhado asas. Ela caminhou e pensou, se eu não tivesse procurado por eles, eles nunca teriam descoberto, e quantos mais silenciosos como eu podem existir. Enfiada no feno com uma bacia de água quente, Maddie esfregou a flanela várias vezes até sua pele sangrar, tentando se livrar do cheiro nauseante do trabalho. No dia seguinte, ela se vestiria e ficaria de molho novamente. Capítulo retrospectiva. A vida de uma mulher casada, Maddie. O caminho para os sonhos. Maddie, a mãe de Elizabeth, conheceu Harry no Agricultural Institute, em sua cidade natal, Detroit. Uma garota inteligente e educada, ela cresceu em uma cidade grande e se sentiu atraída por ela. Grandes distâncias, correria e barulho sem fim. Maddie sonhava em trocar tudo isso por uma vida tranquila. À noite, ela não voltaria para um apartamento abafado, mas para sua própria casa com uma horta. Ela plantaria um pitoresco jardim de flores e criaria um lago com um escorregador alpino, onde descansaria sua alma. Ele viu um desses na dacha de seus vizinhos. Ela assistiria ao pôr do sol sobre os campos e não precisaria voltar para casa de ônibus. Em geral, Maddie se apaixonou loucamente pela vida livre no campo, na qual mergulhava todo verão quando criança. Trabalho? Você pode trabalhar em um escritório. Um economista, por exemplo. Sentado em um escritório de fazenda, estudando papéis. É quente e limpo. Maddie se apaixonou por Harry à primeira vista. E quando descobriu que ele vinha do campo, perdeu a cabeça. Então, a 200 quilômetros de Detroit, isso é uma distância? O principal é que ele quer voltar para sua cidade natal. E ele tem uma casa que sua avó lhe deixou. Harry não precisou olhar de soslaio para o objeto de sua cobiça e ou se apaixonou por uma pessoa urbana e séria. Os pais de Maddie deram sua bênção, embora sua mãe tenha suspirado. Você vai se divertir muito lá, filha. E eu não poderei voltar com você, não poderei ajudá-la com meus netos, não poderei deixar meu emprego. Vai ser difícil voltar. Maddie riu, ela não tinha medo de dificuldades, e que dificuldades poderiam existir nas costas poderosas de Harry? Verificação da realidade. Os primeiros sinais de problemas que estavam por vir soaram quando Maddie foi se encontrar com seus futuros sogros.
Eles não gostaram da escolha do filho. Por que trazer uma estrangeira, se ele não poderia encontrar uma noiva em seu próprio vilarejo, onde há tantas moças bonitas para casar? No mínimo, ele poderia tê-las levado dos vilarejos vizinhos, que são mais próximos de Camenca. Madi, ansioso para ser seu próprio filho, começou a estudar os costumes do vilarejo e a se adaptar a eles. A próxima rodada de problemas ocorreu quando os recém-casados se formaram na universidade e foram estabelecer seu ninho familiar. Havia trabalho para ambos, exceto pelo fato de que, enquanto Harry conseguiu um emprego como mecânico, Madi teve de ir para a fazenda como leiteira. Adelanto era uma das muitas vilas de propriedade da empresa, conhecida como fazenda coletiva. Havia apenas um centro administrativo, que ficava longe de Adelanto, e não havia vagas ou promessas de vagas lá. Madi, que cheirava a estábulo, ansiava por se lavar do mau cheiro, mas aquela não era uma cidade com um banheiro acolhedor. A casa de sua avó era velha, sem aquecimento a gás ou água. Ela acendeu o fogão e foi até o poço. Para a rua. Na verdade, em Camenca havia conforto em muitas casas. Somente quando eles eram instalados, a casa ficava vazia, e os pais de Harry não achavam necessário gastar dinheiro para criar condições de conforto. Os sonhos cor-de-rosa de um lago com um escorregador alpino desapareceram como fumaça. Madi se esforçou para conciliar trabalho e casa, inclusive o jardim. Ela tinha que cultivar muito, não só para se sustentar, mas também para ter sobras para vender. Seu marido quase não a ajudava, porque não era trabalho de homem fazer o trabalho de mulher, pois seus próprios homens ririam dele. Cortar lenha ou buscar água, por favor, mas somente a mulher deve limpar, lavar e cozinhar. E ela também deve cuidar do jardim. A jovem colocou baldes pesados no fogão para aquecer a água e se lembrou com saudade da máquina de lavar que havia sido deixada no apartamento da cidade. Harry, por outro lado, ficava entediado à noite. Depois de cumprir seu turno de trabalho, ele percorria a aldeia em busca de entretenimento. Às vezes, ele tentava distrair sua jovem esposa arrastando-a para a cama. Mas Madi acenava para Harry, antes tão elegante e arrumada, agora cheirando a ferro e óleo de máquina. Ele deu de ombros, perplexo, diante da sugestão de tomarem uma ducha improvisada juntos. Quem se lava com tanta frequência? Por quê? É um desperdício desnecessário de recursos. 6 meses depois, no inverno, quando todas as estradas estavam cobertas de neve, Madi estava chorando em casa por causa de um aborto espontâneo provocado pelo trabalho árduo. Sua sogra repreendeu o filho, mas de uma forma que a nora certamente ouviria. Eu lhe disse para não ir para a cidade, maricas. Aqui está o resultado. Você deveria ouvir sua mãe, ela não vai lhe dar maus conselhos, ela já viveu metade de uma vida. Ela não aguenta mais, veja. Eu nunca vou esperar netos de você, os vizinhos me perguntam todos os dias, o que eu vou dizer a eles agora? Tenho vergonha de você, você é uma vergonha para sua mãe. Nossas meninas são sangue e leite, elas podem fazer qualquer trabalho. Ele continuou listando famílias em que a esposa trabalhava muito, o lar estava em ordem e a casa estava cheia de filhos. Harry permaneceu em silêncio, nem mesmo tentando defender sua esposa. Logo ele chegou em casa bêbado. Pela primeira vez, mas não a última. Eles deveriam ter se divorciado antes que as consequências de um filho surgissem, mas Madi havia se tornado ainda mais apaixonada pelo marido, tão apegada a ele que não conseguia imaginar a vida sem ele. Ela o perdoava por tudo, suas saídas, que ela conhecia muito bem, sua embriaguez constante e as brigas que ele organizava para ela, às vezes para persuadi-la, colocando a mão na massa. Depois a embriaguez passava, ele se desculpava e a vida voltava ao normal. Madi tentava agradar a sogra. Ela convidava constantemente para visitá-la, dava-lhe guloseimas saborosas, mostrava-lhe uma casa bem cuidada, ouvia seus sábios conselhos e tentava segui-los. Foi preciso muito esforço para essa jovem mulher, que estava acostumada a uma vida muito diferente. Mas a sogra finalmente começou a se acostumar e a tratar a nora de forma mais favorável. Filhos. Um herdeiro e um aproveitador. Eles viviam bem ou mal, mas depois de 1 ano e meio, Madi deu à luz um filho.
Durante toda a gravidez, ela cuidou de si mesma e tentou facilitar seu trabalho. O nome da criança era Anthony. Toda a família se alegrou, um herdeiro havia nascido. Harry até parou de beber, e todo o seu tempo livre foi dedicado a cuidar da criança, e a vovó não ficou muito atrás. Maddie tinha muito tempo livre para fazer as tarefas domésticas. Em mais 2 anos, sua família estava passando por dificuldades para os padrões da aldeia. Maddie deu à luz um segundo filho e, em seguida, os médicos lhe deram uma notícia decepcionante: ela não poderia ter mais filhos. A jovem estava delirando após o parto, e o bebê faminto rugia por perto, irritando a mãe exausta. Mesmo ali, na maternidade, Maddie odiava a filha por todo o tormento que ela havia lhe causado, pela sentença dos médicos. E também pelo fato de que ela tinha que cuidar do bebê. De acordo com as regras do vilarejo, o marido deveria criar a criança, mas era dever da esposa cuidar da menina. A pequena Elizabeth cresceu órfã de pais vivos e como enteada de sua própria mãe. Parecia que a única pessoa que a tratava bem era seu irmão. Ainda bebê, ele balançou o carrinho de bebê de forma desajeitada no início, acalmando a irmã que chorava, e depois a ensinou a comer, a se vestir e a outras sabedorias infantis. Apenas 2 anos de diferença de idade, mas quanta experiência ele conseguiu passar para ela, quanta seriedade ele levou em seu trabalho. Não é à toa que as crianças da aldeia crescem mais rápido. Antônio e Isabel. Infância. Os anos se passaram. As crianças, como deveriam, cresceram inquietas e ativas, tinham sua própria opinião sobre tudo e não tinham medo de defendê-la. Apenas a atitude dos adultos em relação a elas era diferente. Antônio foi perdoado de tudo e até admirado como um homem de verdade quando cresceu. Elizabeth foi espancada pela mesma coisa. Mas o menino não ficou de fora. Ele defendia constantemente a irmã, na frente dos colegas de classe, na frente dos pais e às vezes, não só com palavras, mas também a escondia pelas costas, no sentido literal da palavra. Não se preocupe, ela consolou Isabel, você tem a mim, e eu não farei nada. E mesmo que eles façam, eu posso voltar atrás. O nascimento de Elizabeth pareceu quebrar o modo de vida sem nuvens que havia sido estabelecido por 2 anos. Harry começou a chegar bêbado novamente, e às vezes muito bêbado. As crianças se afastaram da avó local, que repreendia Maddie por sua educação inadequada, muitas vezes em público e na frente de seu filho. Tudo isso não contribuía para a paz na família, e começaram os escândalos e as brigas, durante as quais as crianças, depois de pegar a comida da cozinha, se escondiam em algum lugar do celeiro. E, pela manhã, depois de pegar seus livros didáticos escondidos, corriam para o ônibus escolar. Quando não tinham tempo, ficavam em casa, faltando às aulas. Estudar era difícil, mas quem precisa disso na aldeia? Não há acadêmicos aqui, e não é preciso muito conhecimento para ser um trabalhador. O único ponto positivo na vida de Maddie foi sua nomeação como diretora da empresa. Agora ela se sentava em um pequeno escritório aqui na fazenda e trabalhava com documentos. Quase tudo estava como ela queria. Maddie tinha muito medo de que Anthony começasse a beber como seu pai. Ela já estava começando a pedir ao filho que lhe fizesse companhia. Assim, ela convenceu toda a família, inclusive Anthony, de que a melhor ajuda para a família não era ficar em casa, mas procurar uma carreira. No final da 9ª série, o garoto foi para Chicago estudar serralheria e depois foi convocado para o exército. Elizabeth ficou sozinha. Agora, por precaução, não havia ninguém para protegê-la. Ela se escondeu, fingindo viver de acordo com as regras do vilarejo para evitar fofocas e punições. Mas sua alma se rebelava como uma fera enjaulada. A mentalidade do vilarejo pesava sobre ela. Talvez seja por isso que, buscando uma saída para a situação, Elizabeth tenha se aproximado de sua avó distante, a mãe de Maddie. A própria Maddie ficou muito ressentida com isso. Será que a mãe não percebe que vai estragar Elizabeth com seus conselhos, que aqui é uma vida completamente diferente, com regras diferentes e que requer uma educação diferente? A própria garota, como se não sonhasse com uma fuga rápida de casa, decidiu, contra a opinião popular, terminar as 11 séries e ir para Detroit para ingressar no ensino superior.
Seus pais reclamaram que teriam de alimentá-la por mais 2 anos, que Anthony era um bom menino e que a avó da cidade tinha uma influência muito ruim sobre Elizabeth. Eles pareciam ter se esquecido de que Harry havia feito o mesmo. Elizabeth tinha ido à escola, mas que tipo de educação existe na cidade? De acordo com os resultados dos exames para as profissões desejadas, a garota não passou no concurso público e, quando os pontos eram suficientes, ela não queria ir por conta própria, por isso não se candidatou. Elizaveta decidiu trabalhar por 1 ano, estudar, refazer o exame e tentar entrar novamente. Ela encontrou um emprego em Chicago. Elizaveta partiu pensando que nunca mais voltaria para cá. Ela estava errada. Na primavera, seu irmão Anthony, seu fiel amigo e protetor, voltou do exército. Era impossível para Elizabeth não vê-lo. Elizabeth tenta consertar seu relacionamento com a mãe. Com o passar dos dias, o dia 8 de março se aproximava. O sol aquecia a terra com seu calor suave, e os primeiros riachos tímidos corriam pelas calçadas. As árvores estavam saindo da hibernação e o ar se enchia com o chorear dos pássaros e o cheiro da primavera. Era hora de trocar as roupas de inverno por outras mais leves, parabenizar sinceramente a vovó Júlia e fazer novas amizades com meus pais. Em geral, havia muitos motivos para ir à minha cidade natal. Não havia notícias do Major Billy, e Elizabeth não ligou para ele. Ela já havia se conformado com o fato de que esse crime, como muitos outros, permaneceria sem solução. Era muito mais importante para a garota estabelecer sua nova vida. E, de alguma forma, construir pontes com a antiga. Elizabeth havia planejado uma visita domiciliar no dia anterior, no mesmo feriado em que estava trabalhando, ela havia pedido especificamente por isso. Em geral, ela gostava de trabalhar nos feriados para comemorá-los de qualquer forma, sem ter com quem comemorá-los, e recebia um salário decente. A garota comprou presentes e ligou para Dasha, caso precisasse trazer algo da cidade. Elizaveta decidiu fazer uma surpresa para seus pais. Ela chegou à cidade no ônibus da tarde para pegar todos em casa. Adelanto a cumprimentou com pouca gentileza. Do ônibus até a casa são 1,5 km. Elizaveta carregou uma grande sacola de presentes e caminhou em silêncio, apreciando o despertar da natureza. Ouviu que ela havia decidido voltar para a casa da mãe. Será que ela já estava cansada de caminhar? Será que ela havia trazido uma surpresa para ela na bainha? Elizabeth se virou. 2 garotas mais jovens que ela, com pinturas brilhantes, quase vulgares, com narinas perfuradas, estavam rindo ostensivamente. A garota acelerou o passo e seguiu silenciosamente para casa, sob as risadas dos jovens. Mamãe! Ela gritou da porta, em boas festas. Ela entrou na casa com uma grande caixa de doces na mão. Era apenas uma pequena parte do presente que Elizabeth havia preparado para sua mãe. Maddie puxou a filha para longe dela. É melhor você ir embora, disse ela, está mais calmo aqui sem você. Elizabeth deixou os brindes e presentes na mesa da cozinha. Ela deu o dinheiro para a mãe, que o guardou rapidamente no bolso. Sabe, mamãe, disse a menina com tristeza, um dia você vai me perdoar e me amar, ou vai sentir minha falta e querer falar comigo. Então me ligue. Estarei esperando por você, sempre. E agora vou pegar minhas coisas e ir como quiser. Suas coisas se foram, não se preocupe. Papai jogou tudo fora quando você foi embora. Elizabeth ficou surpresa. Ela queria perguntar por que mamãe não se importava com isso, mas a garota já sabia a resposta para essa pergunta. Papai simplesmente usaria força física bruta, como sempre fazia contra aqueles que não gostavam de sua opinião. Por via das dúvidas, Elizabeth foi até o seu cubículo, abriu o armário e puxou as gavetas da escrivaninha. Com certeza, ela estava vazia. Suas coisas do corredor também haviam sumido, não havia mais nada. Baba Júlia, mais uma vez, passou bálsamo na alma ferida da menina. Deixe suas roupas de inverno aqui, tenho muito espaço no feno, elas não atrapalharão ninguém, não tenha medo. E obrigada pelos presentes, eu os teria guardado. Elizabeth balançou a cabeça.
Algumas coisas eram muito queridas para ela e era uma pena perdê-las. E comprar roupas novas era uma despesa extra, mesmo que Elizabeth não fosse exigente. Para se distrair de seus pensamentos sombrios, ela se ofereceu para ajudar na casa e pediu notícias. Como está a saúde dela? Perguntou o aposentado. Graças a Deus, Elizabeth respondeu, percebendo o que a idosa estava perguntando. A gravidez, que ela tanto temia, não aconteceu. Pelo menos ela teve sorte em um aspecto. Ela já havia descascado as batatas e começado a preparar a salada quando Julia começou a lhe contar a parte desagradável da notícia. Oh, eles estão falando de você, Elizabeth, eles não conseguem se acalmar ainda. São os jovens, ou Jack e sua companhia, para ser mais precisa. Ele perdeu sua consciência. Ele não respeita ninguém no vilarejo, nem as crianças pequenas nem nós, os idosos. Ele fala mal na nossa cara, espalha boatos pelas nossas costas. E os jovens o seguem como ovelhas atrás do pastor. O que eles descobriram? Ele rouba dinheiro, leva garotas para a cidade para se divertir. Seu tio mantém longe de crimes, como roubar, mas não de sua língua maldosa. E a aposentada acenou com a mão em sinal de tristeza. Depois de uma breve pausa, ela continuou. Você, criança, tem que organizar sua vida e, se possível, para bem longe daqui. As pessoas aqui são cruéis, invejosas. Esta não é a aldeia onde comecei minha vida. De manhã, a menina saiu pensando que nunca mais voltaria aqui. Ela estava errada. Na primavera, seu irmão Anthony, seu fiel amigo e protetor, estava voltando do exército. Era impossível para Elizabeth não vê-lo. E ela queria fazer isso antes que seu irmão ouvisse a triste história. O grupo de desmobilização. Uma reunião há muito esperada. Naquele dia de maio, Elizabeth levantou-se cedo para pegar o ônibus matinal e passou a manhã inteira se virando em frente ao espelho. É engraçado, pensou ela, estou indo a um encontro. E é só para ver meu irmão. Com sua calça de algodão, ela calçou sapatos simples de barco e, por cima da blusa, vestiu um suéter branco claro com uma manga. Ela não usou maquiagem, pois raramente o fazia. Completou seu traje com óculos escuros, na esperança de se esconder atrás deles dos aldeões. Enquanto viajava no ônibus, a garota se lembrava de sua amizade de infância. Como as aventuras lhe aconteciam em Anthony, como um cavalheiro leal, a seguia e depois a encobria na frente dos pais. Como ela sentiu sua falta quando ele saiu de casa por 3 anos para estudar em Chicago. Como ele estava agora, musculoso e em forma ou, ao contrário, emagrecido com a comida do governo. Elizaveta deixou as piadas passarem entre seus ouvidos, pois já havia desenvolvido imunidade a elas. Ela observou com indiferença enquanto quase todos olhavam para sua barriga. Você não pode esperar. Sem se importar com a reação dos pais, ela entrou em casa, lavou as mãos e vestiu o avental que havia trazido. No entanto, seus pais não se importaram com ela. Seu pai estava aquecendo a sauna e sua mãe estava ocupada na cozinha. A mesa estava no pátio, e todas as pessoas a estavam arrumando. Anthony era valorizado, respeitado e bem recebido por toda a aldeia. Deve ter havido um banquete em todas as casas. Elizabeth se juntou à festa. Ela pegou um saco de tortas que havia assado no dia anterior e cortou cada torta ao meio para que o recheio pudesse ser visto. Ela as colocou em um prato e começou a comer as frutas que também havia trazido. Elizabeth, você se esqueceu da sua aldeia, alguém reclamou. Mas o vilarejo se lembra bem de mim. Elizabeth se irritou de repente e foi embora. Ela não queria estragar seu humor em um dia como aquele. Da estação de ônibus, um vizinho trouxe Anthony. Sua mãe foi a primeira a abraçar o filho e se afastou, limpando-se com o avental. Em seguida, seu pai se aproximou, abraçou-o e enxugou uma lágrima masculina. Então, um a um, os amigos e companheiros do vilarejo deram tapinhas nos ombros uns dos outros e apertaram as mãos. As moças sorriam e olhavam para o belo e esguio rapaz. Por fim, Elizabeth saiu. Irmão, ela sussurrou, tentando conter as lágrimas, e se jogou no pescoço dele. Elizabeth.
Meu irmão não apenas a abraçou, mas a levantou do chão, pois sentia muito a sua falta. Você não tem escrito muito nos últimos 6 meses, é como se algo tivesse acontecido. Está na hora de você arrumar uma namorada, Elizabeth sussurrou suavemente no ouvido dele, rindo. Anthony riu muito. Na mesa grande, eles esperaram pacientemente que o celebrante se limpasse. Eles o sentaram no lugar mais honroso, serviram-lhe um drink e começaram a lhe fazer perguntas. Espere um pouco, o homem está a caminho, deixe-me comer. Repetiu a mãe. As perguntas paravam, mas em um segundo começavam novamente. Elizabeth observava com um sorriso. Ela ficava feliz em ver seus pais felizes, pois nunca conseguia fazê-los felizes. Ela esperou que seu irmão se levantasse da mesa e correu até ele. Anthony, eu tenho que ir trabalhar. Aqui está meu endereço. Alugo um apartamento para 3 pessoas com minhas filhas. Quando você estiver em Chicago, dê uma passada lá. E sem esperar por uma resposta, ele saiu. Ele passou o resto do dia, como de costume, na casa da vovó Júlia. Harry educa seu filho. A festa do Demobel se transformou em uma festa de bêbados, como qualquer festa de aldeia. Anthony se distanciou da multidão, não compartilhando a paixão comum. Quando menino, ele já tinha visto o suficiente da bebedeira perpétua e das palhaçadas inadequadas do pai. Ele mesmo já havia se embriagado algumas vezes, só para experimentar. Ele não gostou nem um pouco da sensação. É como você tem que desrespeitar a si mesmo e aos outros para se rebaixar a tal estado. Além disso, o exército o havia ensinado a sempre manter a mente clara e o senso de autocontrole. Portanto, o cara só estava fingindo beber com os outros, porque era desaprovado pelos costumes do povo se destacar na multidão. O sol estava se pondo e as mulheres estavam limpando os restos da mesa. Meu pai se sentou ao meu lado, respirando pesadamente. Ele já estava arrastando a língua, mas o homem estava insistentemente procurando parceiros para uma conversa franca. Filho, você sabe no que Elizabeth se transformou? Harry abraçou o filho, quase se encolhendo sobre ele, e disse em sílabas: uma prostituta. Você viu como ela está vestida hoje? Ela se mudou para a cidade. Levou todas as roupas daqui, todas elas. Ela despreza os rapazes daqui. Ela não quer conhecer seu pai e sua mãe e ela nos esqueceu, e você a esquece. Vamos tomar um drink. Anthony despediu-se gentilmente de seu pai e caminhou pela rua. As informações que ele havia recebido não se encaixavam em sua cabeça. Entretanto, ele já estava ciente da antipatia de Elizabeth entre os aldeões. Mas como poderia ela, uma moça modesta e gentil, estar envolvida em tal comércio? Seja lá o que for que tenha levado sua irmã a descer a ladeira escorregadia, no entanto, ela não perderia seu respeito de irmã. Uma briga em um campo aberto. Ele não percebeu que havia chegado ao final do vilarejo. Havia um grande grupo de jovens em um campo aberto. Anthony, venha tomar um drink. Gritavam eles. Anthony se aproximou e ali também começaram as conversas habituais sobre a vida. A Elizabeth nem se deu ao trabalho de ficar, disse um dos rapazes. Como ela poderia, disse o amigo, ela trabalha. No turno da noite, e a moça girou os quadris de forma demonstrativa. Certo, cale-se, aconselhou Anthony gentilmente. Seja ela quem for, é minha irmã e não permitirei que falem dela. O que você está? O soco embriagado de Anthony foi facilmente desviado, fazendo com que o bandido alçasse um voo curto e aterrissasse na horizontal. Houve gritos femininos ensurdecedores e xingamentos masculinos altos. Alguns dos mais exaltados partiram para o ataque. Mesmo assim, a maior parte da multidão prudentemente ficou fora do caminho, apenas gritando. Quanto aos demais, Anthony os espalhou como sacos de adubo. Ele tinha suas próprias vantagens e, em primeiro lugar, era sóbrio no sentido mais estrito da palavra e, em segundo lugar, vinha praticando várias artes marciais nos últimos 3 anos e tinha levado essa habilidade a um alto nível no exército. No final da luta, 2 deles estavam deitados no chão, sem nem mesmo tentar se levantar. Um deles estava gritando e o outro estava gemendo.
Outros 3 olhavam com raiva, adquirindo uma aparência desagradável. Anthony limpou o sangue do rosto. O que se pode fazer? É uma multidão, não dá para ficar de olho em todos ao mesmo tempo. Então, ordenou ele, pegue esses 2 e leve-os cuidadosamente para a cidade. Talvez tenhamos que chamar uma ambulância. Jack encontrou Anthony na tarde seguinte. Venha, disse ele com relutância, seu tio quer falar com você. Jack encontrou Anthony na tarde seguinte. Venha, disse ele com relutância, seu tio quer falar com você. Uma oferta tentadora. Mad levou as mãos à cabeça e começou a dissuadi-lo. Ninguém na cidade esperava nada de bom do empresário. E Austin Sr. tinha um ressentimento especial contra Anthony. Os 2 homens que agora estavam engessados à mercê de Anthony eram seus empregados. Mas o garoto, por curiosidade natural, ignorou os temores de sua mãe e concordou. Ele seguiu seu guia por um portão de ferro até um pátio cercado de tijolos. Havia câmeras por toda parte para que nenhuma seção passasse despercebida. Em ambos os lados da passarela, dobermas ferozes puxavam correntes com um chiado. Austin sentou-se no gazebo, à sombra das macieiras em flor, e fez um gesto para seu convidado. Ele perguntou quando Jack os deixará sozinhos. Metade da cidade está de ressaca depois da bebedeira de ontem à noite. Posso lhe pagar uma bebida, se quiser um conhaque chique, se quiser a vodka de sempre. Não precisa, respondeu Anthony. Há algo para fazer ou devo ir embora? Tenho muito trabalho para fazer em casa. Austin se sentou ao lado dele. Respire, ele pediu. Anthony atendeu ao pedido, como se não quisesse nada. Então você não bebeu ontem à noite, foi o que eu pensei. Se tivesse bebido, não teria aceitado meus rapazes tão facilmente. Sabe, eu o respeito, não há muitos como você na cidade. Os meus estavam bêbados. O que você quer de mim? Perguntou Anthony educadamente de novo. Austin Sr. voltou ao seu assento e examinou o garoto com um olhar minucioso. Ele reagiu com calma, esperando que seu interlocutor ficasse entediado. O silêncio durou muito tempo. Você sabe dirigir um carro? Austin finalmente interrompeu a pausa. No exército, eu dirigi os chefes e eles não reclamavam, respondeu Anthony. Você precisa de um emprego? Quer ser meu mensageiro? Quero dizer, como motorista. Anthony pensou sobre isso. Ele ia procurar trabalho na cidade e não estava satisfeito com o salário da fazenda coletiva local. Mas se o salário aqui fosse decente, seria ainda melhor. Ele poderia ficar com seus pais por um tempo e ajudá-los em casa. A fazenda havia desmoronado sem uma mão masculina forte. Mas, por outro lado, um pequeno detalhe me impediu de aceitar imediatamente. Pelo que me lembro, vocês não aceitam pessoas do nosso vilarejo, respondeu ele, então por que essa oferta repentina? Não aceito, o empresário concordou, mas não tenho muita escolha agora. Meus meninos estão fora de serviço, à sua mercê, e os produtos frescos não ficarão por muito tempo. E não é bom para os negócios interromper os pedidos. E é difícil encontrar um motorista responsável e que não esteja bebendo em cima da hora. 5 horas de ida e volta, nem todo mundo vai fazer isso. Eu mandaria o Jack, mas preciso dele aqui. E ele não pode lidar com isso, ele é um menino travesso. E quanto ao dinheiro? Perguntou Anthony. Austin sorriu. Quanto ao dinheiro, eu ainda lhe devo uma dedução pela quitação desses 2 mal-entendidos. Mas não vou fazer isso. É um bom salário, você vai gostar, melhor do que aqui na fazenda coletiva. Quando você quer ir embora? Amanhã de manhã, teremos de sair ao amanhecer, ou até mais cedo. Dirija com cuidado, não acelere, não quero multas. Não vá a lugar nenhum e não pare em lugar nenhum. Você pode descansar no ponto de partida, mas terá de voltar no mesmo dia. Venha, vou lhe mostrar a rota. Anthony está no rastro do agressor. Uma visita ao major. Em uma tarde chuvosa de sábado em junho, a campainha toca na casa de Billy. O que posso fazer por você, meu jovem? Perguntou o major ao visitante.
Entre, você não pode ficar parado na chuva. Meu nome é Anthony. Sou irmão da Elizabeth. Você se lembra dela? Ela foi atacada antes da véspera de Ano Novo. Anthony fez tudo o que pôde para que sua irmã falasse. Ele havia dado um significado especial ao envolvimento de Jack no caso, e não estava errado. Elizabeth nunca deveria ter mencionado isso ao major, eles já teriam sido pegos há muito tempo. Ela se sentou no sofá ao lado de Billy e abriu as fotos em seu telefone. Essa é a tocha quadriculada amarela, ele comentou, e esse é o pingente que Elizabeth viu, aqui está a máscara de esqui. Eu poderia até colocá-la no carro e ela reconheceria o cheiro, mas eu não queria alarmá-la. Então eu realmente a questionei. De onde você tirou isso? Billy me perguntou severamente. No carro do Jack, no porta-luvas. Anthony, entendo seu desejo de punir o agressor de sua irmã, mas isso não é prova suficiente. Não, não é prova alguma. Olhe, continuou Anthony, houve 4 casos, Elizabeth me disse, não se surpreenda. Esse empresário tem 4 subordinados, todos amigos do Jack. Parece familiar? Talvez possamos trazer alguém para cá. Bem, acho que podemos trazer um, disse Billy, mas vamos espantar o resto. Eles vão se virar uns contra os outros. Exclamou Anthony. Como aranhas em um pote. Ou você acha que cada um deles estava fazendo isso em segredo? Bem, podemos tentar. Você tem alguma ideia de quem atacou sua irmã? Quase 100%. Clean. Ele é a única pessoa de fora de nosso vilarejo que mora na vizinhança. Não sei como ele entrou na vizinhança. Ele é um verdadeiro durão. Aproveitei o fato de que ele não estava em casa e levei Elizaveta. Ela disse que havia um cheiro peculiar no quarto, um cheiro peculiar. Suas roupas estavam encharcadas com ele. Você fez um bom trabalho. Mas não se torne vigilante. Eu não gostaria de ter que processá-lo. Eles não estão lhe oferecendo nada disso? Anthony riu. Eles não são exatamente idiotas. Estão irritados porque Austin me contratou e estão tentando me tramar. Mas eles não estão exatamente do lado bom do fazendeiro. Você trabalha para Austin? Perguntou o homem mais velho, surpreso. Anthony, em que exército você serviu? Veja, o problema é o seguinte. É uma missão perigosa, mas tenho que oferecê-la a você. Disfarçada. Anthony procurou um painel oculto na parede e abriu cuidadosamente a porta disfarçada na parede oposta de um guarda-roupa. Ele estava vasculhando a casa e o terreno de Austin para cima e para baixo há algumas semanas, tentando manter a discrição. O caso não era fácil, as câmeras estavam penduradas em locais de livre acesso, os alarmes chegavam às portas dos cômodos importantes e os documentos necessários estavam sob proteção especial. Ainda antes, Billy o havia colocado em contato com pessoas da divisão de narcóticos. Austin Sr., químico e biólogo por formação, estava sob sua vigilância há muito tempo, e havia muitas evidências circunstanciais. Mas o tribunal precisava de mais provas concretas, mas não conseguiu obtê-las, mesmo com os registros. E, em seu rastro, o departamento recebeu uma reprimenda por assédio a pequenas empresas e uma ordem para deixar o empresário em paz. A única esperança era um companheiro ou interno. Mas, também nesse caso, eles fracassaram. Austin não permitia que pessoas de fora se aproximassem dele, contratando apenas nativos da aldeia, quase sempre meninas tímidas, para trabalhar nas estufas. Recrutá-las era um empreendimento inútil. Os colegas de Jack ainda mais. Anthony era um presente para o departamento. Eles o informaram, deram-lhe algumas sessões de treinamento prático, forneceram-lhe o equipamento necessário e deram-lhe uma jovem e bonita ligação, que Anthony supostamente começou a cortejar. A essa altura, no entanto, seu trabalho já poderia ser considerado concluído. Ele encontrou 2 laboratórios para a fabricação de pólvora, locais de armazenamento de matérias-primas e rotas de acesso a todas essas recompensas. Ele coletou amostras. Identificou comerciantes e fornecedores, talvez não todos, mas o suficiente.
Ele gravou algumas conversas importantes. Instalou Spivary, que colocou os computadores sob controle remoto. Há evidências mais do que suficientes, só falta organizar tudo para acabar com o submundo de uma vez por todas. Ofereceram a ele que terminasse o trabalho para que não fosse descoberto acidentalmente. Mas Anthony insistiu em continuar. Duas coisas o preocupavam. Primeiro, ele não havia descoberto o esconderijo de dinheiro, e tinha que haver. Em segundo lugar, era impossível que Austin Sr. não tivesse previsto outras rotas de fuga. As duas estradas que levavam à cidade poderiam ser facilmente bloqueadas, e então o empresário não teria para onde ir. Ou não era esse o resultado com o qual ele estava contando? A pequena sala atrás da porta secreta parecia um laboratório. Anthony acendeu a lanterna de seu telefone, além da faixa de luz da porta. O piso e as paredes eram de azulejos. Uma cadeira curvada e um enorme armário encostado na parede. Fios pendurados no teto. Ou esse cômodo não era necessário, ou havia sido recentemente equipado com a intenção de expandir a produção. Anthony havia descoberto a porta no chão não por acidente, mas com muita sorte. Ela estava muito bem escondida por um padrão heterogêneo de azulejos. Suas dimensões se assemelhavam às de um alçapão pelo qual um homem poderia passar facilmente. Se fosse uma saída, poderia estar conectada a algum tipo de sensor com saída de computador. Anthony decidiu não arriscar e deixar que o pessoal das forças especiais verificasse isso mais tarde. Se você sabe para onde a pessoa que está sendo perseguida fugiu, é mais fácil alcançá-la. O homem se endireitou e guardou o telefone. Virou-se em direção à porta. De lá, da fronteira entre a luz e a escuridão, o cano de uma arma o encarou. "Uau, você é um idiota", disse Jack com desprezo. "Põe as suas mãos para cima. Onde eu possa vê-las. Gostaria de saber o que fazer com você. Devolvê-lo ao seu tio vivo ou morto. Eu o avisei." "Você é um idiota", disse Jack com desprezo. "Põe as suas mãos para cima. Onde eu possa vê-las. Gostaria de saber o que fazer com você. Entregar você ao seu tio, vivo ou morto. Eu o avisei." "Negociações. Bem, vai ser difícil para você me trazer vivo, e é um pouco cedo para eu ser um cadáver, ainda tenho coisas para fazer", pensou Anthony, seguindo as ordens de Jack. Ele ficou parado, avaliando a situação. Longe o suficiente para sacar sua arma, mas perto o suficiente para o dono da casa não errar. Portanto, resta a negociação. Já pensou em começar sua própria vida, longe de seu tio, ou acha que ele o manterá como assistente para sempre? Anthony jogou uma pedra de toque. Jack soltou uma risada irônica. "Ele entende muito. Ele está me treinando e, em breve, serei igual a ele. Você será um belo presente meu e uma prova de minha lealdade. Então diga a seu tio que ele será encontrado e preso de qualquer maneira. Já reuni provas suficientes, todas estão com a polícia, só falta pegar o mentor. E mesmo destruindo o laboratório não vai mudar nada. Você ainda não tem nada contra você, mas acho que eles vão pressioná-lo durante o interrogatório, e você realmente se tornará igual ao seu tio, mas não em seus negócios criminosos, e sim na responsabilidade por eles. Se eu não entrar em contato com você hoje à noite, a coisa toda será encoberta rapidamente e você não terá tempo de limpar as pontas soltas." Jack estava pensativo. Isso era um bom sinal de que Anthony havia acertado o alvo em algum lugar. "E se você entrar em contato?" perguntou Jack. "Tenho 2 voos amanhã e depois de amanhã. Eles querem esperar que eu os termine." Jack pensou novamente, mas manteve a arma levantada. Após uma breve pausa, Anthony decidiu que era um bom momento para sugerir um curso de ação. "Há muito dinheiro em seu esconderijo", disse ele, esperando que fosse esse o caso. "Haverá mais em 2 dias. Nesse período, você pode descobrir onde e como escapar. Eles não estarão procurando por você sozinho, e podem até pensar que você é uma vítima. Será mais fácil para você encontrar um lugar por conta própria, com todo esse dinheiro." Jack engoliu ruidosamente. "Por que você faria isso?"
Você está me deixando ir, e eu estou livre para partir amanhã. E se você me entregar? Eu sou um idiota ou o quê? Anthony se irritou. De que adianta? Você será solto imediatamente, só vamos assustar seu tio. Só trocarei sua liberdade por minha vida. Jack baixou lentamente a arma. Vá embora, disse ele em poucas palavras. É assim que as pessoas desaparecem. Planos difíceis. Anthony se dirigiu rapidamente para a garagem, antes que Jack percebesse. Austin Sr. tinha vários carros e havia permitido que Anthony usasse um deles para uso pessoal, dentro do razoável, é claro. O garoto jogou uma lanterna amarela, uma corrente de águia e uma balaclava no porta-luvas do carro que lhe fora designado. No mesmo lugar, colocou algumas cordas encontradas na garagem e outra no bolso do colete, cuidadosamente enrolada. Depois de percorrer parte da rota planejada, parei. Ele saiu do carro de repente, teve um furo e informou o charmoso contato sobre o que havia acontecido. Ele verificou se seria conveniente usar rapidamente um taser e uma faca. Em seguida, voltou para o carro e continuou seu caminho. Em parte, ele não estava mentindo para Jack, envolver todo o quarteto na distribuição de drogas era problemático. Um advogado poderia defender até mesmo seu sobrinho, dizer que eles estavam trabalhando às cegas, pensando que estavam transportando vegetais, como Anthony. Só se Austin se entregasse, mas ele é um osso duro de roer. O que significa que todos eles sairão livres? Não, nem todos. Já há um arquivo sobre 2 deles, e as garotas que os vitimaram não eram nada tímidas. Elas definitivamente serão detidas. Restam Clean e Jack. Quanto a este último, o caso teria de ser deixado em paz, conforme decisão do tribunal. Mas Clean preocupava Anthony muito mais. A confissão. Anthony conhecia a rotina diária de cada um de seus cúmplices. Ele encontrou Clean saindo de sua aldeia em sua bicicleta. Ele virou o carro para o outro lado da estrada e bloqueou seu caminho. O que está fazendo? Perguntou Clean, tirando o capacete. Entre no carro, tenho algo a fazer. Clean olhou, hesitou, mas sentou-se mesmo assim. Anthony trancou as portas e saiu dirigindo lentamente. Enquanto caminhava, tirou provas do porta-luvas. Você reconhece isso? Você usou essas coisas como disfarces e distrações. Quero dizer, eu joguei a águia como me foi dito. Eu podia ouvir o medo na voz de Clean. Então, alguém realmente queria que eu a visse, e foi por isso que a trouxe de volta. Faz ideia de quem? Para onde estamos indo? Clean mudou de assunto de repente. Você deve saber aonde esse caminho leva, respondeu Anthony calmamente. Lá, mais adiante, a floresta é mais densa e impenetrável, raramente alguém vai até lá. Os lobos, de novo. Você já ouviu falar de pessoas que desaparecem, não ouviu? Seria mais fácil para mim levá-lo vivo até lá do que carregar seu cadáver. Abra a porta. Clean começou a puxar a porta em desespero. Pare, deixe-me sair, você está louco. Você não se atreveria. Com um movimento de seu cotovelo, Anthony acalmou o passageiro furioso, impedindo-o de alcançar o botão de trava da porta. Estou terminando um grande projeto e estou ajudando a polícia, disse ele. Sabe o que ele pediu como recompensa? Sua vida. E eu a recebi. Eles disseram para ir em frente, pelo menos uma escória a menos na terra. Portanto, não se preocupe, vou conseguir o que quero. É claro que Anthony estava mentindo. Ele sabia que, se esse crime fosse descoberto, ele seria punido em toda a extensão da lei. Mas agora seu único desejo era filmar em seu telefone e depois mostrar à irmã os olhos assustados e cheios de remorso do criminoso, seu pedido de desculpas e o fim de sua vida. Ouça! Clean gritou de repente. Eles me forçaram. Tudo o que eu queria era conseguir um emprego com esse homem rico. E o Jack só disse por meio dele que, se ele recomendasse, o tio não recusaria. Mas, para isso, eu tinha que passar em um teste de lealdade. Como todo mundo fazia. Você sabe,
para sermos unidos, para sermos uma irmandade. Eles filmaram tudo com seus celulares e me mostraram como faziam. Anthony diminuiu a velocidade com surpresa. Você tem essa fita, sua ou de outra pessoa? Não, Jack aguardou com ele. Sabe, para nos impedir de sairmos escondidos. E essa garota, continuou Clem, era mais conveniente, ela chegava atrasada, sempre pedindo carona. Então Jack conseguiu, esperou até que ela chegasse à rodovia, contou a ele e me ligou. Ele queria se livrar de mim. Anthony desejou ter colocado o telefone para gravar. Ele não esperava que Clem fosse cair tão facilmente, achou que teria que interrogá-lo na floresta. Ele voltou para a estrada. Onde você pegou as mulheres? Não, eram moças. Elas não eram daqui. Não sabiam de nada. Jack lhes disse algo, deu-lhes dinheiro, e elas aceitaram. E então ele as levou imediatamente. Era para ter certeza de que ela não entraria em um carro vazio. Ela está com medo, disse Jack, cauteloso. Olhe, eu já lhe contei tudo. Me deixe em paz. Bem, se você quiser algum dinheiro, eu tenho algum guardado. Anthony estava começando a perder o controle de si mesmo, estava cheio de raiva e ódio. De certa forma, era melhor assim, pensou ele, seria mais fácil fazer o que ele havia planejado. Mas ele havia se superestimado. Clem deve ter observado sua reação por um longo tempo e estava esperando o momento. Ele virou o volante bruscamente e imediatamente bateu na nuca de Anthony, de modo que o rosto do rapaz se chocou contra o suporte da direção. Anthony perdeu a consciência. Clem arrastou o motorista sem emoção em direção à linha da floresta. Anthony tem razão, andar por aqui é muito estranho. Depois, ele entrou no carro e dirigiu até o ponto de encontro. Lá, ele trocou o carro por sua motocicleta favorita e dirigiu até a casa de Bogatirev. Aranhas em um pote. Deixando o cavalo de ferro na porta, Clem entrou correndo na casa. A raiva e o desejo de estrangular o traidor cresceram em sua alma. Ele olhou ao redor do cômodo, havia tantas portas, até mesmo portas secretas, onde encontrar Jack? Uma ideia brilhante, pensou ele, lhe ocorreu. A música atrevida que havia sido definida como toque do telefone tocava incessantemente, irritando o já agitado Jack. Ele havia refletido sobre tudo o que Anthony lhe dissera e agora estava se apressando para transferir o dinheiro do esconderijo para sua mochila preta. Ele deveria ter denunciado o traidor quando Jack percebeu que ele caía no sono toda vez que bebia com ele. Mas ele queria pegá-lo em flagrante, com provas. Por isso, hoje ele havia conseguido trocar discretamente a bebida de Anthony. Mas se as cartas fossem dadas de forma diferente, que assim fosse. O cara só chegaria à tarde, portanto, que melhor momento para fugir? E esperar pela chegada do dinheiro é um risco adicional. Menos é melhor, ele já estava farto. Clem se dirigiu para a porta entreaberta quando ouviu a campainha tocar. Ele nunca havia entrado nesse lugar antes. Com um passo cauteloso, ele entrou no cômodo e congelou com o queixo caído. Ele só tinha visto tanto dinheiro nos filmes. Ele assobiou e perdeu o efeito da surpresa. Jack se virou e olhou rapidamente para a arma que estava sobre a mesa. Droga, ele tinha tido azar de colocá-la tão longe, no meio do cinto. No entanto, ela estava mais longe de Clem, escondida na escuridão. O que você está fazendo aqui? Perguntou Jack ao amigo. Ele sorriu maliciosamente. Você me denunciou, não foi, idiota? Achou que poderia acabar comigo com as mãos de outra pessoa, não foi? E não deu certo. Está tentando fugir? Mas você nunca conseguirá sair daqui. Com um salto, Clem alcançou Jack, que estava tentando fugir para um canto escuro. Ele o golpeou com força e depois bateu em si mesmo. A luta não durou muito e foi igualmente infrutífera para ambos. Quando Jack teve a chance, ele se levantou, esticou o braço para a frente e começou a persuadir seu antigo companheiro. Espere, não vamos chegar a lugar nenhum assim. Vamos dividir esse dinheiro ao meio. Acontece que Anthony trabalha para a polícia. Como ele se envolveu com eles?
Eles vão fechar todo esse lugar em breve. E se batermos uns nos outros, só vamos piorar as coisas. Quanto mais cedo sairmos, melhor, e de preferência sem sermos agredidos. Não concorda? Você também pode ir ao laboratório e conseguir um pouco daquele cobiçado pó. Sei que você o usa às escondidas. Não sou seu inimigo. Não o denunciei ao seu tio. Clint se levantou, segurando a parede e tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para o dinheiro para 2 homens, o que lhe pareceu pouco. Mas, por outro lado, Jack tinha razão, se eles se matassem agora, não se sairiam melhor, porque era difícil se perder em uma multidão com olhos negros. E eles são quase tão fortes. Eu concordo, ele sibilou. Primeiro o dinheiro, depois todo o resto. Aqui está um saco, Jack lhe entregou um saco escuro. Aqui, coloque-o dentro, um saco para você e outro para mim. Todo o dinheiro já está aqui, e ele chutou a sacola no chão. Mas Clint, ao contrário de seus cálculos, não tinha pressa em se abaixar, mesmo ao lado de seu adversário. Sacuda aqui, ordenou ele, apontando para a mesa improvisada, e vamos dividir. Jack obedeceu, e eles começaram a retirar um pacote de cada vez da pilha, observando atentamente um ao outro. Jack foi o primeiro a baixar a guarda, apenas por um segundo, mas foi o suficiente para Clint. Ele aplicou toda a sua fúria no golpe e, em seguida, deu outro, e outro, mantendo o oponente de pé. Então, como que enlouquecido, ele decidiu tentar uma técnica que havia aprendido há muito tempo. Do lado de suas costas, colocou uma mão ao redor da cabeça, perto da testa, e a outra ao redor dos ombros, e o puxou bruscamente em direções diferentes. Ouviu-se um rangido inconfundível. Clint abaixou seu corpo mole no chão, cambaleou e deu um passo para trás. Só agora ele se deu conta do que havia feito. Olhou para o dinheiro, enfiou-o rapidamente em sua mochila e correu para o laboratório. Ele despejou o pó branco na bolsa que Jack havia lhe dado, que pesava quase 1 quilo em sua mão, o suficiente para durar muito tempo. Fuga. Atravessando os cômodos, Clint foi até os guarda-roupas com roupas, escolheu os trapos de que precisava, embrulhou o saco com o pó em alguns deles e jogou o resto em cima da mochila para disfarçar a carga principal. Ele encontrou mais algumas cédulas e as espalhou em seus bolsos, pois seriam úteis para as despesas de viagem. Coloquei minha bagagem sobre os ombros e pulei para a rua, liguei a bicicleta e me afastei do vilarejo. Eu conhecia bem os caminhos pelos bosques e campos locais. Nem sempre um carro passava, mas ele passava em seu fiel cavalo de ferro. Ainda bem que eu tinha enchido o tanque no dia anterior. Ele podia percorrer 300 quilômetros, ou até mais, negociando a rodovia e as câmeras, sem medo e com rapidez. Ninguém perceberia para onde ele tinha ido. E então ele pensaria em algo. Com esse dinheiro, ele não se perderá. Ele irá para lugares quentes, onde há muitas pessoas e visitantes, onde é fácil se perder. Clint parou em uma moita da floresta e jogou o telefone fora da tomada. Anthony tinha razão, as pessoas às vezes se perdem no meio do nada. Ele não era tão estúpido quanto todos pensavam, sorriu. E, pisando fundo no acelerador, dirigiu em direção ao pôr do sol. 2 semanas depois. Anthony sentiu o aroma de produtos recém-assados assim que entrou na garagem. Sua irmã estava esperando por ele. Anthony ajustou a alça da mochila de caminhada. O que ele diria a ela? Que a culpa pela fuga de Clint era dela. Que o agressor ficaria impune. Elizabeth, sabiamente, não questionou tudo da porta de entrada. Mas a conversa na mesa não decolava, ela esperava impacientemente por notícias. Estava tudo acabado, começou Anthony. Toda a rede estava coberta de fabricantes, não apenas Austin, e distribuidores, incluindo alguns muito grandes. 4 dos 6 empresários podem ser acusados de violência, o telefone de Jack encontrou registros de todos os crimes. 2 estão sob custódia, mas Clint fugiu com o dinheiro, infelizmente. Você disse o 2. Mas havia 4, não havia? Elizabeth esclareceu, e Jack conseguiu escapar? Anthony sorriu. Eles o deixaram sair.
Porque ele vai passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Completamente paralisado, com fratura da vértebra cervical. Clint fez o que pôde. Colocaram Jack em um hospício, mas ele é um pé no saco com seu comportamento rude. Ele era um canalha e ainda é. Elizabeth, Billy disse que tudo o que você precisa fazer é escrever uma declaração. A garota balançou a cabeça. Ela estava cansada da animosidade na cidade e, se a mesma coisa acontecesse aqui em Chicago, ela enlouqueceria. Você teria que postar o vídeo como prova, não é? Perguntou ela calmamente. Anthony assentiu com a cabeça. Então, por que ele fugiria de qualquer maneira? Eles acabariam encontrando-o, Anthony lhe garantiu. Há um alerta. Elizabeth estremeceu, como se estivesse com frio. Será que ele não poderia voltar para se vingar? Ela fez a si mesma a pergunta mais perturbadora de todas. É claro que não poderia. Ele é um covarde. Ele é um covarde, tem medo de sua própria pele. Não, ele se esconderá em buracos por um longo tempo, rezando para não ser pego. Ele encontrará um canto tranquilo e não colocará seu nariz para fora dele. Não escreverei nada, por que desenterrar o passado? Acho que é o meu destino. Fale-me sobre você. Para onde você está indo agora? Estou indo embora. Para fazer um curso superior. Para o Instituto FSB. É claro que terei de passar em alguns testes, mas já está feito. Billy me aconselhou e me ajudou, graças a ele. Tão longe. Elizabeth ficou maravilhada. O que seus pais disseram? Bem, minha mãe começou a chorar e a se lamentar, e meu pai. Anthony imitou Harry. Por que você está chorando? Ele é um homem, não pode passar a vida inteira sentado no colo de uma mulher. Elizabeth sorriu com tristeza. Mesmo que ela tivesse um destino tão pouco invejável, pelo menos seu irmão tinha sorte. Ela estava muito feliz por ele. Alexander está me mandando para estudar também, só que mais perto, em Detroit, ela compartilhou suas notícias. Para ser gerente, gerente geral, mas com a condição de que eu volte para cá para trabalhar. Já liguei para minha avó, vou ficar com ela. Oh, Anthony, ela está muito animada. Estarei em Detroit para a passagem, Anthony sorriu, e passarei por lá 1 hora para visitá-la. Elizabeth, não desanime, a vida dá muitas voltas, quem sabe como será no futuro. O tempo vai passar, as feridas vão se curar, não há ninguém para turvar as águas na cidade agora. Nossos pais estão sozinhos, eles sentirão sua falta e você se tornará a filha favorita deles. Escreva para mim, está bem? Especialmente se houver outra história, não quero ouvi-la de estranhos. Quando você vai embora? Perguntou Elizabeth. Amanhã bem cedo, quase durante a noite. Vou levar alguns bolos comigo. Elizabeth tentou parecer calma, mas sua voz tremia traiçoeiramente. Encontro na cafeteria. Sentados em uma cafeteria de verão na cidade grande estavam Elizabeth, uma estudante do 2º ano, e Billy. No dia anterior, a garota havia recebido uma mensagem do homem mais velho: estarei em Detroit, alguma informação, podemos nos encontrar? Eu entendo, Elizabeth, começou Billy, quando eles fizeram um pequeno pedido. Essa é uma história antiga, e você não quer se lembrar dela de jeito nenhum. Mas pensei em dar uma chance, caso ela possa lhe interessar. Ele estava preso? Perguntou a garota, entendendo claramente onde o major queria chegar. Ele prometeu mantê-la informada, e aqui está ele, cumprindo sua promessa. Não, respondeu o guardião da ordem, sorrindo enigmaticamente, mas ele foi encontrado. Elizabeth suspirou. É claro, ele não fez nenhuma declaração e não há provas, não há nada para processar, o criminoso ficará impune. Eu entendo, disse ela. Mas eu não vou escrever nada mesmo. Não, poderíamos prendê-lo por outras acusações. Ele colocou Jack em uma cadeira de rodas para sempre. E quer devolvê-la a ele. Mas ele mesmo teve uma experiência muito incomum. Ouça. Clint acordou de repente, e todas as sensações do mundo ao redor caíram sobre ele de uma só vez.
A iluminação era tão forte que se filtrava até mesmo através de suas pálpebras fechadas. Ele sentiu o cheiro de ozônio, como depois de uma tempestade, mas mais forte. A audição captava sons incompreensíveis, como arranhões, chocalhos e vozes humanas. O toque. De repente, Clint percebeu com horror que havia desaparecido. Ele não só não conseguia se mover, como também não conseguia sentir seu próprio corpo, como se ele estivesse ausente. Estou morto. Passou por sua cabeça. Clint abriu cautelosamente um olho e olhou ao redor. Sim, ele estava. Pequenas estrelas azuis no alto. À sua frente, uma parede branca bloqueava a visibilidade. Clint tentou se lembrar do que havia acontecido. Seu estômago doía. Não, é claro, ele já tinha tido uma dor incômoda antes, por um longo tempo, provavelmente 6 meses, mas Clint não tinha corrido para o hospital. Ele tinha seu próprio remédio, um pó mágico que havia roubado de Austin. Mas aqui, de repente, ele teve uma cãibra tão forte que não conseguia ver a luz do dia. Tive de chamar uma ambulância porque ele queria viver. Eles o apalparam, examinaram-no e o levaram às pressas para a sala de cirurgia. Era uma úlcera ou apendicite, então é isso. Ele simplesmente acordou na mesa de cirurgia. Clint já tinha ouvido falar de casos assim, mas não achava que isso pudesse acontecer com ele. Ele tentou mais uma vez mover o braço ou a perna, virar a cabeça para um lado, mas seu corpo não ouvia. Que legal acordar em sua própria operação, pensou Clint, o mais importante é que a anestesia não parou de funcionar. O lençol apenas interfere, mais nada, não está assistindo, mas pelo menos está ouvindo, é interessante o que os médicos estão falando. Eles dizem que estão discutindo sobre as meninas. Clint começou a ouvir, e logo a fala das pessoas ao redor ficou mais clara. Veja, e aqui também, era uma mulher, uma enfermeira, provavelmente. Sim, todo o abdômen está afetado, não há um único órgão saudável. Se você olhar para os pulmões, provavelmente é a mesma coisa, disse o homem, obviamente um médico. Não entendo, é muita dor, como ele tem conseguido viver com isso? Novamente a voz de uma mulher. Como? Como? Eu tenho que explicar para você, Julia? Ele estava tomando um tipo de quimioterapia que tirou a dor, fez o tumor crescer e destruiu seus órgãos. 3 em 1, como dizem. Clint estava começando a entender o que estava sendo dito, mas a última frase o deixou atordoado. Talvez ele tivesse entendido algo errado? Ele se certificaria de questionar tudo mais tarde. Mas o que ele ouviu em seguida o deixou atônito. Você quer vê-lo? Perguntou o médico. Claro que quero, gritou Clint mentalmente. Quem mais poderia estar aqui? Os alunos. Quem deu permissão? Ele, Clint, não havia dado tal consentimento. Aqui, continuou o médico, tudo é uma metástase de um tumor cancerígeno. Ele já tomou conta de todo o corpo, raramente visto, apenas na autópsia. Agora é impossível determinar onde estava o tumor primário e onde estavam suas ramificações. Uau! 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 Você não consegue nem ver as células saudáveis aqui. Você consegue olhar para lá? Vozes surpresas foram ouvidas. Clint gritou mentalmente para que parassem com esse ultraje. Ele está aqui, está vivo, tem apenas 27 anos e tem a vida inteira pela frente. E eles estão se comportando com ele como uma exposição no necrotério. Ele vai gaguejar depois de dizer isso. E registrará uma queixa contra esses médicos sem coração. Então, ele não pode mais ser curado? Ouviu-se a voz tímida de uma garota. Clint ficou paralisado, mas apenas mentalmente. Infelizmente, Ana. Vou lhe dizer mais, o médico falou em um tom calmo e casual, como se estivesse dando uma aula, e não ao lado do homem ferido. Acho que todos vocês percebem que seu corpo já está trabalhando no limite de suas capacidades, o que é chamado de respirar à luz de lâmpadas. E qualquer operação é um fardo colossal. Nesse caso, parece que sobrecarregamos todo o organismo fraturado.
Eu realmente espero que o coração aguente um pouco mais e não fique aqui, na mesa de operação. No que diz respeito à recuperação, ele não tem mais força ou capacidade para isso. Ele não conseguirá sair da UTI. E se ele nem sequer acordar, esse é o melhor resultado para ele. Oh, veja, ele parece estar piscando! Exclamou um dos alunos com medo. Vamos dar uma olhada, aquela voz confiante entrou na conversa pela primeira vez. Bem, meu jovem, e então Clint viu o rosto, se é que se pode chamar de olhos, entre o gorro e a máscara. Depois de um breve exame, o médico resumiu. Não é nada, ele simplesmente acordou. Isso acontece. Teoricamente, você não pode nem mesmo mergulhar uma pessoa no sono, isso é feito para proteger sua psique. Caso contrário, elas ouvem anedotas e as tomam como verdade. Vamos consertar isso. Não. Não. Clint tentou resistir, sentindo sua consciência se esvair lentamente. Mas seus pensamentos, embora em voz alta, obviamente não foram ouvidos por ninguém. Clint acordou novamente e viu o teto branco. 2 trilhos conectados aos 2 braços. Ele virou a cabeça de um lado para o outro, mas ela só se moveu um pouco, havia algo no meio. Ele tentou levantar o braço, mas apenas puxou a mão para fora da cama e a deixou cair novamente como se estivesse cheia de chumbo. Ele exalou ruidosamente. O movimento fugaz exigiu toda a sua força. Uma conversa que ele havia ouvido no consultório lhe veio à mente. Seu coração se apertou e pulou, enviando uma onda gelada pelo seu corpo. Clint fez várias outras tentativas de se mover, todas elas com grande dificuldade. Um cansaço incrível, como se estivesse acorrentando seu corpo à cama. Seria possível que tudo o que havia sido dito naquela ocasião não tivesse sido sonhado? O horror da situação veio lenta, mas inevitavelmente. Nos primeiros 2 dias, eles conversaram com ele, interrogaram-no. Rapidamente a conversa se tornou cansativa, e as perguntas que Clint fazia ficavam sem resposta. E então? Então, eles perderam o interesse por ele. Era como se ele tivesse se tornado uma marionete sem alma para ser cuidada. Um simulador para vários alunos. Clint estava se contorcendo de raiva. Mentalmente. As tentativas de se virar sozinho eram dolorosas, e sentar-se o deixava tonto. E, após essas tentativas, os alunos invariavelmente vinham correndo para recolocar os tubos caídos. Mas o pior tormento eram os sonhos. Neles, Clint invariavelmente voltava à sua aldeia natal. Andando pelo campo, frequentando clubes, andando de bicicleta. Às vezes, ele sentia o cheiro de óleo e gasolina. O gosto da liberdade. E ele acordava. Os dias se passavam. Ele não se sentia melhor. Tampouco piorou. A raiva foi substituída pelo desespero e pelo medo. Clint começou a uivar, bem alto, com sua voz. Uma enfermeira vinha e adicionava algo de uma seringa ao soro. E ele voltou aos sonhos dos quais havia sonhado em escapar. Tudo o que Clint podia fazer agora era pensar. O cérebro trabalhava ativamente, depois mergulhava em visões e então se dava conta da realidade. Cruel e já imutável. Essa é a história, disse Billy. Como você se sente? Quer olhar nos olhos dele agora? É possível? Eles não deixam você entrar no hospital. Mas falei com o médico e ele disse que me deixaria tirar algumas fotos. Sob sua palavra de honra, e apenas em caráter excepcional. Tudo bem para você? Elizabeth pegou o telefone e olhou as fotos do corpo flácido e tatuado, tirado da cintura para baixo e cheio de tubos. As imagens seguintes mostravam um close-up do rosto. Havia horror e desespero em um olhar que não parecia estar em lugar algum. Um rosto contorcido de raiva olhava para a lente. Seu agressor percebeu a situação em que se encontrava e não tinha ilusões. Será que ele se arrependeu? Isso não importava. Elizabeth nunca havia pensado que a dor dos outros pudesse despertar emoções positivas nela. Ela achava que somente pessoas imorais eram capazes de tal coisa. Mas agora a garota sentia, se não alegria, alívio.
Era como se o resto do pesado fardo que ela vinha carregando há mais de 2 anos tivesse caído de seus ombros. Como se ela tivesse erguido um muro entre si e quase todos os representantes do sexo masculino. Era como se a porta da liberdade tivesse se aberto e agora ela podia recomeçar sua vida, sorrindo para a primavera. Ela não tinha mais medo. Há quanto tempo ela está assim? No hospital, Elizabeth perguntou. Cerca de 10 dias. Seu coração é jovem, forte, mesmo com uma nutrição mínima. Você não poderia tirar tudo isso? Perguntou Elizabeth. Bem, para parar a agonia, porque isso não é vida. Os médicos são leais ao juramento de Hipócrates. E, de acordo com a lei, isso é um crime. A menos que a família consinta, e eu não tenho certeza. Mas eles não se importam com ele. Provavelmente estão fartos dele. Só temos que esperar que o corpo o deixe. Você acha que devemos contar ao Jack sobre isso? A garota hesitou, sua mente lhe dizia que ela não podia ser tão cruel, que o garoto já tinha tido o suficiente. Mas seus sentimentos, que se alternavam entre pena e desprezo, diziam o contrário. Acho que não, disse ela por fim, deixe-o continuar pensando que seu agressor vive à vontade. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.